Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond com vocês para mais uma aula de língua portuguesa na nossa área de linguagens e códigos e suas tecnologias, nossa área de conhecimento do Enem, e continuar com o assunto ortografia. Eu dividi em duas partes porque são muitos os detalhes, são muitas coisas que eu achei pertinente abordar, pois a ortografia ela é fundamental não só para as questões objetivas do Enem, tá? Talvez nem tanto, não caia uma questão que vise um conhecimento ortográfico e tudo mais, mas sem sombra de dúvida que na hora de você confeccionar a tua redação, você precisa ter, você não deve cometer deslizes, porque é uma das competências avaliadas pela banca do Enem. Então vamos lá. Separei mais algumas questões que geram muita dúvida, né? São as questões que eu mais vejo no cotidiano, que em sala de aula, seja nas salas de aula de cursinhos, como também nas salas de aula do regular, do ensino médio regular. Então, eu trouxe as que me apontam com maior dúvida. O abaixo junto, o abaixo separado. Abaixo junto significa em um lugar menos elevado, inferior. As casas mais abaixo, estão ameaçadas pelas enchentes. Você foi classificado numa posição abaixo da minha. A minha está aqui, você ficou abaixo. Então, o abaixo junto, ele vai me dar uma ideia de quê? De posição, de lugar menos elevado. Casa abaixo, né? Lugar menos elevado, posição abaixo. Aí você vai escrever junto. Quando que você escreve separado? Ora, quando significa para baixo. Ela me mediu de cima a baixo, separado, de cima para baixo. Não é abaixo de algum lugar, não é num lugar menos elevado. Quando alguém te mira de cima para baixo, está te mirando de cima a baixo, abaixo de forma separada. E aí você tem o oposto, né? Que é o acima junto e o acima separado, que também é exatamente o oposto. Quando você tem uma posição abaixo, quando você tem uma posição acima. Acima junto significa em lugar mais elevado, superior. Veja se o seu nome não está mais acima da lista. Acima, né? Acima separado significa para cima. Ela mediu de baixo a cima, não de cima a baixo, de baixo a cima. Não é isso? Então, a gente vai grafar o acima separado. Afim, essa é uma dúvida constante mesmo, né? O afim separado e afim junto. Vejo muita gente boa escrevendo de forma equivocada. Afim separado integra a locução a fim de, significando como o objetivo de estou na escola a fim de aprender mais. A fim separado, né? A fim de alguma coisa. O afim junto já é um adjetivo variável, significa semelhante, que tem afinidade. Se ele é adjetivo, ele é variável, ele pode ir para o plural. Sempre tivemos ideias afins, sempre tivemos ideias semelhantes. Então, o afim junto é igual a semelhante, né? E o afim separado, ele significa como o objetivo, é o afim de. Se você puder, só o afim de, você sabe que é separado. E o afim junto é quando ele é igual a semelhante e pode ir para o plural. A menos de, a menos de. O a menos de sem H e acento e o a menos de grafado com H e acento. Obviamente a gente já sabe que aí nesse caso é uma questão do verbo haver. A menos de sem H é locução prepositiva. Expressa ideia de tempo futuro ou distância aproximada. Estamos a menos de um mês das férias. A menos de um mês, futuro. Então aí eu uso sem o H. Nossa chácara fica a menos de 1 quilômetro. Olha lá, distância aproximada. Então é o a
o A menos D, ou esse A, é grafado sem o H. O A menos D com H e acento, obviamente, é a locução menos D, com o sentido, né, de aproximadamente perto de, mais ou menos, e o A, né, com H e acento do verbo haver empregado impessoalmente no sentido de fazer. Ela saiu há menos de 10 minutos. Olha o tempo. Isso ocorreu há menos de 5 anos. Então, pode também ser mais ou menos há 5 anos, né? Então, você pode permutar nesse caso. Você sabe que o a menos é com H e acento. A princípio, em princípio ou por princípio. Olha, qual a diferença desses 3 casos? Exatamente. É isso que a gente vai mostrar para vocês. O a princípio significa inicialmente, no começo. Então é assim, ó, a princípio tudo ia bem. De começo, no começo, tudo ia bem. De repente, Capitu, a princípio não disse nada, ou seja, no início, desde o começo, ela não disse nada. Então você vai usar o a princípio. Em princípio significa em tese, antes de tudo. Em princípio, ou seja, em tese, ou antes de tudo, toda criança tem direito à educação. Antes de tudo, toda criança tem direito à educação, né? Então aí eu uso o em princípio. E o por princípio significa forte razão, por convicção, em virtude de valores morais. Por princípio, ele não aceitava o divórcio, pelos valores dele, pela convicção ou por uma forte razão, por princípio, ele não aceitava o divórcio. Seguindo, ao encontro de ou de encontro a. Ao encontro de encontro a. Outra dúvida constante. Ao encontro de significa a favor de. Olha lá, a decisão do governo veio ao encontro, veio a favor dos meus anseios. Sua decisão vem ao encontro de meus interesses, vem a favor. Então, ao encontro, a gente pode entender que é meio que concordar com aquilo que eu anseio. De encontro a, exprime ideia de oposição, é o contrário. Ao encontro de, vai convergir, né? E de encontro a, vai divergir. Exprime ideia de oposição. Choque. Os gestos do jogador foram de encontro aos princípios morais, ou seja, não concordou, não condiz com princípios morais. Dirigindo apressadamente foi de encontro, choque também, né? Foi de encontro ao muro. Ao invés de ou em vez de. Ao invés de ou em vez de. Ao invés de indica oposição, significando ao contrário de. Ao invés de chorar, riu ironicamente. É só entender oposição. Eu sempre vou usar um ao invés com ideia de oposição. E em vez de indica substituição, significando lugar de. Então não é mais o contrário de, é uma substituição. Ao invés de ir ao Japão, em vez de ir ao Japão, foi para a China. Eu troquei, eu substituí a ida ao Japão pela ida à China. A par ou ao par. A par significa ciente, bem informado. Meu pai já está a par dos acontecimentos, já está informado dos acontecimentos. Ao par só deve ser empregado para indicar equivalência cambial. Então assim, a gente vai usar muito a par. Ao par só quando for o caso de equivalência cambial, que provavelmente, só quem trabalha com isso, né, eventualmente está trabalhando, vai fazer uma referência, que vai usar muito ao par. Mas a gente vai usar mais a par e o ao par só na equivalência cambial. O Brasil já elevou o papel moeda, deixando o real e o dólar quase ao par, quase iguais, né? Demais, junto, demais separado, outra intercorrência que a gente percebe um número grande de dúvidas. Demais junto é advérbio de intensidade equivalendo a muito, tá? Então, demais
A gente pode substituir por muito, excessivamente, ou pronome definido correspondente aos restantes, os outros. Aquele infeliz sempre bateu demais, sempre bateu muito ou excessivamente. Os demais, né, os outros, né, restantes, os demais atletas, deverão ser convocados na próxima semana. Já o demais separado é o oposto de menos. Havia talheres demais sobre a mesa. Havia talheres de menos sobre a mesa. E aí ele é escrito separadamente, não junto. Embaixo e em cima. Embaixo escrito junto, em cima escrito separadamente. Muita atenção, olha. Embaixo é advérbio de lugar e deve ser grafado sempre numa só palavra. Embaixo não existe. Sempre embaixo, junto. Quando você se referir a embaixo, o apartamento embaixo do meu está à venda. Tem que ser junto. E em cima, que é, olha que curioso, em cima é o oposto, é o antônimo de embaixo, mas o em cima tem que ser grafado, escrito separadamente. Embaixo eu escrevo junto e em cima eu escrevo separado. Deve ser grafado sempre em duas palavras. Deixa a gorjeta em cima do balcão. Viu? Embaixo, sempre que você usar o embaixo e o em cima são antônimos. São os opostos. Só que que é o embaixo, precisa ser grafado sempre junto e o em cima precisa sempre ser grafado separadamente. Nenhum junto e nem um. Nenhum é o oposto de algum. Troca por algum. Nenhum aluno poderá sair sem autorização. Algum aluno poderá sair sem autorização. Então, nenhum junto. Agora, nenhum equivale a nenhum só, nenhum sequer. Não tenho nenhum centavo no bolso. Nem um centavo no bolso. Outro esquema que sempre requer atenção, o onde e o aonde. Embora os clássicos não tenham feito distinção entre duas palavras, a tendência atual é a seguinte. A tendência atual é realmente fazer a distinção do onde e do aonde. São realmente empregadas em situações, né, as expressões onde e aonde são empregadas em situações distintas. O onde é usado com verbos que exprimem estaticidade, permanência, que não dão ideia de locomoção, tá? Então, olha lá, você pode me informar onde fica a farmácia mais próxima? Não sei onde moram aquelas garotas. Então, lugar onde fica a farmácia. Então, ela está lá, parada, estática. Não saber onde moram, morar, estático. Então, você vai usar estaticidade. Então, você vai usar o onde. O aonde vai exatamente dar ideia. Olha, é usado com verbos que dão ideia de movimento ou deslocamento. Aonde iremos nas próximas férias? Iremos deslocar nas próximas férias. Aonde você pretende nos levar? Nos levar aonde, né? Porque dá ideia de locomoção, vai nos deslocar para algum lugar, certo? O onde, com verbos que dão ideia estaticidade, de parado, e o aonde, verbos que dão ideia de movimento, deslocamento. Serão junto, serão separado e serão junto, né? Outra dúvida. Serão separado equivale a caso não. Caso não, né? Se não chover, caso não chova, né? Iremos à praia amanhã. Eu vou escrevê-lo separadamente. Agora, se não, equivale a do contrário, mas sim a não ser ou um defeito. No caso de significar defeito, tem valor de substantivo e deve ser antecedido de um determinante, um artigo, um pronome. O melhor é ires de vontade, senão vais mal, tá? Por desgraça dele, a primeira moeda grande que achara não era de ouro nem de prata, senão de ferro, duro ferro. E aí, ela sendo usado como defeito. Nenhum senão no todo dela existe, é bela, ou seja, nenhum defeito nela existe, ela é toda perfeita, ela é bela. Para fecharmos essa rodada de ortografia, tão pouco e tão pouco junto, tão pouco separado. Tão pouco corresponde a também não. Então, quem não entende um olhar, tão pouco também não, pode compreender uma explicação. Manuel Bandeira.
Tão pouco separado corresponde a muito pouco. Então, trabalho tanto e ganho tão pouco. É o dilema do professor no Brasil. Desculpe o desabafo. Trabalho tanto e ganho tão pouco. Enfim, a gente viu algumas dúvidas que eu considero que são dúvidas pertinentes, que são dúvidas que aparecem inúmeras vezes nos textos que eu percebo produzidos por diversos alunos, então tentei ajudá-los e acho que essas aulas de ortografia serão de muita utilidade para vocês na confecção do texto e também em questões objetivas, se não do Enem, mas de qualquer outro concurso que vocês prestarem. Nos vemos num próximo encontro, numa próxima aula. Até já!